Tá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua carreira. Então, para falar sobre a sua carreira, eu quero começar bem do começo mesmo. Quero Tá. saber como é que você começou a tocar baixo, quais que foram as suas principais influências no começo. Bom, eu sou fruto dos anos 80 ainda, né? 80 para 90. Então, eu sou um cara bem daquela praia do hard rock pesado e do progressivo, né? Então, eu venho dali. Mas antes disso, nos anos 80, teve uma gravadora alemã chamada ECM, em português, né? ECM, que ela lançava muitos caras que faziam som instrumental. Então, a minha paixão pela música veio da ECM, que tinha o Pat Metheny, que era guitarrista americano, que lançou, sei lá, 6, 7, 8 discos lá. Pat Metheny, né? É. E também essa parte do rock progressivo inglês, né? Então eu era um colecionador assim de vinil do Yes. Eu tinha quase toda a coleção de vinil do Yes, assim, pouquinho antes de sair em CD, né? Então eu venho dessa praia e também da música brasileira. Eu era apaixonado por música mineira, né? Legal. Música mineira que tinha uma vertente que foi parar lá no Rio de Janeiro com uma banda chamada O Terço. Sim. E tinha o Flávio Venturini, que era o tecladista, né? E eu acho que os demais eram cariocas, e tinha o Sérgio Magrão, que eu acho que era paulista, eu acho, não tenho certeza que era o baixista. Então a minha praia, assim, eu cresci ouvindo isso e tocando violão. E aí depois eu fui pro contrabaixo, porque a primeira banda que eu fui tocar, ela não tinha vaga de guitarrista, eu não sabia nem o que era um contrabaixo. Então era tipo assim, eu sempre brinco com isso, né? É tipo goleiro e gandula, né? Sobrou a vaga, Sobrou, a vaga que vai, né? Então eu fui aprender o que era um contrabaixo. E as primeiras músicas que eu aprendi, que eram as músicas da banda, eu não tinha ideia nenhuma. O cara me passou todos os baixos, né? E eu ficava procurando lá, né? Foi aí que eu me apaixonei pelo contrabaixo. Comecei a escutar mais a fundo o Chris Squire, do Yes. Um cara que eu gosto pra caramba é o Glenn Hughes, que gravou 3 discos com Deep Purple. Que é um cara bem tradicional, assim, mas tem umas linhas e cantava junto também, é legal até hoje, é um monstro tocando e cantando. E então eu venho dessa onda aí. Então comecei a tocar em bandas autorais aqui da minha cidade, Gravataí. Eu vou falar Gravataí e Cachoeirinha, porque são 2 cidades dormitório do lado de Porto Alegre, elas são uma do lado da outra, então a gente transita pelas duas sempre, né? Comecei a tocar em bandas autorais e aí comecei a me apaixonar cada vez mais pelo contrabaixo. Então as minhas influências são dos anos 80, né? Chris Squire, Geddy Lee, Glenn Hughes, e depois, né, foi agregando, né? John Mayang, comecei a escutar muito Dream Theater, né, e pesquisar timbre também. Mas não tem nada assim. Eu sou um cara do hard rock e depois do metal. Não tem nada assim, eu não vou. Tirei uma música do Stanley Clarke, sei lá, dos maiores baixistas de jazz. Eu nunca fiz isso. Entendeu? Eu nunca fui um estudante assim, de afinco do contrabaixo. Eu fui sempre um cara ligado ao rock mesmo e sair atrás, fazer a nota gorda ali para acompanhar o bateria. Eu tinha uma dificuldade até com metal. Isso também está escrito lá no meu. A gente escreveu Eu tenho 80 páginas prontas lá de memórias do hangar, que era. A gente chamava de Diário do Hangar na época, lá por 2010, 2011. Eu compilei tudo e eu conto essa história. Que várias vezes, quando eu comecei a tocar heavy metal com hangar, com Aquiles, eu saí da banda várias vezes, porque eu não conseguia entender a linguagem do heavy metal com o baixo batera. Isso é interessante saber. Isso é interessante para quem está começando a tocar. Porque a gente tem que se colocar num ambiente que era lá nos anos 2000, 90, 2000, onde a gente estava descobrindo ainda o que era o metal melódico, como é que se gravava aquilo, como é que se colava bumbo. Mas a música em 180 BPM tem que fazer o baixo a 180 BPM mesmo? Entendeu?
Então, eu passei por todo esse processo, assim, até entender, quase desistir de tocar com o Hangar, até entender que a leitura do heavy metal era aquela, né, de tocar rápido e tocar no mesmo BPM e tal. E aí teve todo esse processo até amadurecer, aí 10, 15 anos depois, 12 anos depois, e começar a aprender certas coisas não precisava, certas coisas ficam melhor colocadas de outra maneira. Teve todo um processo, assim. Foi bacana.